Grande Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Amém, meus irmãos. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Pedir para os irmãos carecidamente aí abrir a palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vou ler a partir do versículo 24 até o versículo 29. Aqui, irmãos, tem ensinamentos maravilhosos do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Os irmãos acharam aí? Amém. Então diz assim, verso 24: Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, será semelhante ao homem insensato, que construiu a casa sobre areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Transmitindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões ficaram maravilhadas do seu ensino, porque ele ensinava como tem autoridade com os mestres da lei. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Senhor maravilhoso, eterno Deus, Jesus querido, nesta noite, Pai, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia da minha vida, Senhor. Pai amado, que nesta noite o Senhor possa falar, Senhor, ao nosso coração, apesar que o Senhor já falou comigo, Senhor. Mas agora que o Senhor toma a minha boca, Senhor. Que o Senhor possa edificar a cada irmão nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, pode se assentar, por gentileza. Aqui, nesta passagem bíblica aqui, Jesus ainda está dando as suas últimas palavras no Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte começa no capítulo 5, passa o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Esses últimos versículos aqui que Jesus está falando, ele está falando sobre dois fundamentos. Mas só um fundamento é onde nós que servimos a Deus, nós temos que estar edificados. Temos que estar firmes. Meu Deus. Porque tem se pregado um evangelho por aí que o cristão não pode passar por dificuldades. Que o cristão não pode ficar doente. Que o cristão não pode passar por necessidades financeiras. E isso, meus irmãos, durante a vida cristã, isso pode acontecer. Pode passar por dificuldades, por provações difíceis. Mas nós só vamos saber que nós somos cristãos verdadeiros quando as dificuldades bater a nossa porta. Quando as provações invadir a nossa vida. Porque, meus irmãos, quando as coisas estão bem é muito fácil. É ou não é? Quando as coisas estão bem é muito fácil servir a Deus. Quando tem dinheiro no bolso, quando as coisas estão boas, é fácil. Mas aqui Jesus, o primeiro versículo diz assim, portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras.
né? Eu peguei aqui, irmãos, alguns versículos aqui da palavra de Deus que fala referente à palavra. Nós estamos aqui por causa de algo que aconteceu nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus nos alcançou. Nós estamos aqui por causa, primeiramente, de Cristo. Cristo morreu no Calvário ao nosso favor, mas o próprio Cristo é a palavra. Graças a Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra. É a palavra viva, meus irmãos. Glória a Deus. O verbo de Deus se fez carne. O verbo de Deus habitou entre nós. Então, o verbo de Deus, a palavra de Deus se fez carne. E nós estamos aqui porque a palavra entoou nos nossos ouvidos, entrou no nosso coração, como a carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que ela vai na divisão da alma, do espírito, ela penetra onde a medicina não entra, onde o homem não entra, mas só a palavra de Deus, ela entra no interior do nosso coração e da nossa alma. Graças a Deus, aleluia. E talvez nesta noite você falou, hoje eu vou para o culto e eu quero ouvir uma palavra, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Então, eu quero dizer para os irmãos que nós estamos no lugar certo. Glória a Deus. Então, olha o que o salmista Davi ele vai dizer. Salmo 119, verso 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e lâmpada para os meus caminhos. Olha que coisa linda! Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela traz o que em nós? Ela ilumina. Ela nos ilumina. Porque Provérbios 6:23, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são caminho de vida. Irmão, a palavra de Deus, ela tem um endereço, ela tem uma direção. Quando nós recebemos a palavra de Deus, ela tanto nos traz conforto, mas também nos traz exortações. Ela nos traz conselhos. Por isso que aqui que o nosso irmão sábio Salomão, ele está dizendo, ó, porque o mandamento é lâmpada. Quer dizer, a palavra de Deus é luz, é uma lâmpada. É lei e luz. É repreensões da correção, são caminhos de vida. Que versículo que é? Provérbios 6:23. Provérbios 6:23. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela traz o quê? Ela traz conserto para nós. A palavra de Deus, ela nos traz direção. Quantas das vezes, meus irmãos, a gente estava com um pensamento em algo, olha, eu vou fazer assim, 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 e aí Deus nos deu uma palavra e falou assim, meu servo, não faça isso. Não faça isso, porque isso não vai me agradar. Não faça isso, meu servo, porque se você fazer isso, você vai pagar um preço lá na frente porque você não ouviu a palavra de Deus. Então, nesta noite, irmão, a palavra de Deus, ela é luz. Então, quem vive sobre a palavra de Deus, ele não vive na escuridão. Ele tem direção, ele tem foco naquilo. Glória. Olha aqui, irmãos. Meu Deus, aleluia. Então, a palavra de Deus ilumina na escuridão. Olha o que Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer, 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, o qual bem fazeis, estáis atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro. Olha que coisa linda! A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos ilumina no meio da escuridão. Por quê? Porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor,
fico pensando assim comigo, quando a gente não conhecia Jesus, nós vivíamos como? Na escuridão. Nós éramos cegos espiritualmente. Nós não tínhamos entendimento do Senhor, nós não tínhamos entendimento de Deus, mas a palavra de Deus, como ela é luz, no meio da escuridão. Quantas pessoas aí fora estão na escuridão? Porque ainda não ouviram a palavra do Senhor. E o que nós temos? Qual é a responsabilidade nossa? Anunciar a palavra de Deus. Olha, Pedro termina aqui, ó. Até o dia amanhecer, e a estrela, a alva, aparecerá em vossos corações. Você sabe o que é uma alva? Os irmãos, pode ser que acorda muito cedo para trabalhar, e quando amanhece aquele dia, chama-se aurora, né? A alva do dia. Que coisa linda, né, irmãos? Você está num lugar alto, num alto mar, numa serra, e você vê aquela alva, aquele dia maravilhoso. É assim a palavra de Deus, porque Pedro está dizendo assim, ó, o verso 19, 2 Pedro 19, e temos firme a palavra dos profetas, o qual bem fazeis estar atento, como a luz que ilumina no lugar escuro, até o dia de amanhecer, e a estrela da alva aparecerá em vossos corações. Sabe o que ilumina nossos corações? É a palavra de Deus. Glória a Deus. É a palavra do Senhor. É. Por isso que Jesus está dizendo assim: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras. Só que aqui tem uma regra. Tem uma regra aqui, meus irmãos. Ele por enquanto, no versículo 24, ele está falando, Jesus está falando sobre a palavra. Sobre a palavra. Mas vamos lá. Aí a parte B do versículo. Portanto, todo aquele que ouvir as minhas palavras, aí tem uma recomendação. Será que ser só ouvinte é suficiente? É suficiente, meus irmãos? Tem que ser o quê? Praticante. É o que Jesus está querendo dizer aqui. Todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Ser ouvinte, então tem gente, pessoas ouvintes, mas e não ser praticante? Viver a palavra. Viver segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. E aí Jesus, ele falando assim, ó, ele fala aqui, que nós temos que ouvir a palavra, ser praticante da palavra de Deus. Aí ele vai colocar aqui sobre um homem, uma pessoa prudente. Sabe o que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente é uma pessoa que se vai precaver. Ele se precave do perigo. Por exemplo, eu vou embora agora, eu estou vendo algo ali na esquina. Eu estou vendo que se eu passar ali vai me trazer algum mal. Um exemplo, um bandido quer me roubar, o que eu vou fazer? Eu vou desviar o caminho. Eu estou prevenindo algo que vai acontecer a mim, estou me precavendo. Então Jesus está dizendo aquilo: todos, pois, aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente. Aí ele vai falar mais. Olha o que ele vai dizer mais aqui. O homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Irmão, que se um só versículo aqui tem muito ensinamento aqui. Tem muito ensinamento. Só que agora nós vamos falar da rocha. Da rocha. Eu não sou pedreiro, irmãos. Eu não sou pedreiro. Mas qualquer pessoa que é leiga em construção sabe que para construir, fazer uma casa, tem que fazer uma casa
com um bom alicerce, uma boa base, uma boa estrutura, para no futuro construir sobre aquela base e sim construir para cima. E a construção, uma casa, ela tem que durar para sempre, tem que durar por muitos anos. Jesus, ele está falando aqui dessa rocha, desse rochedo. Primeiro, Jesus está falando que nós temos que ouvir a palavra, temos que ser praticantes da palavra, temos que ser prudentes. Agora, ele vai falar agora sobre o fundamento, que Cristo é a própria rocha, ele é o próprio rochedo. E eu peguei aqui duas referências bíblicas, irmão, no Velho Testamento. Quando o povo de Israel saiu lá do Egito e saiu rumo ao deserto. Chegou um certo ponto do deserto, faltou água, não tinha água para o povo beber. E o povo de Israel começou a murmurar contra o Senhor, chegou o ponto de querer matar Moisés e Arão. Êxodo 17, do 1 ao versículo 7, Moisés fala: Senhor, e agora? Uma hora esse povo vai querer nos matar, porque eles estão com sede. E eram milhares de pessoas. O versículo 5 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante ao povo, toma contigo dos anciões e toma na tua mão a tua vara, que feriste o rio, e vai. Eis que estarei diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés fez assim diante dos filhos de Israel. No Êxodo 17, o Senhor foi lá e falou: Senhor, e agora o que eu faço? O Senhor falou assim: olha, pega a vara, é que tu feriste o rio, e vai, e dela sairá água. E isso aconteceu, meus irmãos. Só que em Números 20, a partir do verso 8, foi a mesma situação, só que aqui foi no deserto de Zim. O povo começou a murmurar contra o Senhor e contra Moisés. Eles estavam com sede. Só que o Senhor deixou alguma recomendação aqui para Moisés. Se os irmãos lerem aí, olha o que o Senhor falou para Moisés: Toma a vara, ajunta a congregação de Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os filhos, e dará água assim, e lhe tira a água da rocha, e darás de beber à congregação e os seus animais. Lá no Êxodo 17, o Senhor falou para Moisés ferir a rocha. Só que em Números capítulo 20, o Senhor falou o que para Moisés? Para Moisés conversar com a rocha. Quer dizer, falai a rocha. E essa rocha aqui, ela tinha uma simbologia. Que simbologia é essa? Como está em 1 Coríntios 10,4: E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque o bebia a pedra espiritual que seguia era Cristo. Que pedra era essa? Essa pedra é Cristo. Essa pedra é Jesus. E Jesus falou assim: olha, todos aqueles que o verso 24, o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí o que Moisés fez? Olha o verso 9. Então Moisés tomou a vara, Números 20, versículo 9. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, que tinha ordenado,
e Moisés reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha? Porque ali, irmão, estava havendo uma contenda, a murmuração do povo. E o Senhor falou assim: olha, vai diante da rocha e falai a rocha. E o que Moisés fez, irmão? Verso 11: então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes, e com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Irmão, o que Moisés fez de errado aqui? Ele era para Moisés ter falado a rocha. E o que ele fez? Feriu 2 vezes a rocha. E o que Paulo falou aqui em 1 Coríntios 10:4? Aquela rocha que o seguia era Cristo. Olha o erro que aconteceu aqui, irmão. Podemos até entender o desespero de Moisés, vendo aquele povo faminto querendo água. Mas às vezes, muitas das vezes, irmão, às vezes nós temos que ser como um homem prudente. Graças a Deus, aleluia. Às vezes Deus fala conosco através da sua palavra. Calma, espera. Sabe por quê, irmão? Eu gosto muito de Eclesiastes capítulo 3. O que diz lá? Há um tempo determinado para todas as coisas. E sabe quando a gente esperamos, quando Salomão diz isso, olha, há um tempo determinado para todas as coisas. É como Jesus disse, nós temos que ser homens e mulheres de Deus prudentes. Nós temos que ouvir a voz de Deus e saber o que o Senhor quer, qual que é a vontade dele. Porque sempre vai ser a vontade de Deus, irmãos. Entenda uma coisa, sempre vai ser a vontade de Deus. E nós que somos servos de Deus, nós vamos ser crentes prudentes. Então vamos lá, irmãos. Verso 25. Aqui o verso 25. Aqueles que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre o rochedo, esse cristão, esse crente, ele está edificado nessa rocha. Ele está firme nessa rocha. Só que aqui, irmãos, no decorrer da vida cristã, não vai ser só maravilhas, não vai ser só glórias. Ou vai ser, irmãos, vai ter os seus momentos difíceis, vai ter os momentos de ganho, vai ter os momentos de perca, vai ter os momentos de planto, vai ter os momentos de madrugadas, de oração, de clamor. Só que aqui Jesus, ele dá uma recomendação. Olha o que Jesus disse, ó. Desceu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, contudo não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Ela está edificada, como diz o versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu tenho 20 e poucos anos que sirvo ao Senhor. É um pouco tempo. Mas eu já aprendi muita coisa nessa vida cristã, irmão. Você conhece aqueles crentes que é novo convertido? Novo convertido é muito afobiado. Ele quer que as coisas aconteçam muito rápido. Ele é muito afobiado, ele quer orar, ele quer subir no monte, ele quer aprender as coisas rápido. Mas as coisas de Deus, irmão, tem um processo. A vida cristã, ela tem um processo. Muitos creem, muitas pessoas pensam que Deus ele faz milagre assim, nos estralar de dedo, as coisas acontecem. Não,
Deus, Ele faz as coisas com prudência. Eu tenho certeza aqui dos irmãos, todos os irmãos aqui são cristãos antigos. Uma vida cristã é assim, irmãos, de altos e baixos. Porque muitos que os irmãos conheceram na caminhada cristã não aguentaram. Sabe por que eles não aguentaram? Porque eles não estão edificados eles não estavam edificados, a sua casa não estava edificada na rocha, no rochedo, em Cristo. Aí o versículo 26. O versículo 26 diz assim: aquele que ouve as minhas palavras. Graças a Deus. Aleluia. Olha aqui que ele vai dizer aqui, ó. Aquele que ouve as minhas palavras, não as pratica. Irmão, ser só ouvinte não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema ser só ouvinte. Tem que ser ouvinte e praticante da palavra de Deus, obediente à sua palavra. São pessoas imprudentes. Como eu falei no começo, ele está vendo o perigo lá. Aí ele, não, eu vou lá. Ele está vendo o perigo. Às vezes, ele vê o perigo. Ele é uma pessoa imprudente, invigilante, não é um vigilante. Aí acontece algo. Não, é prova de Deus. Não, não é prova de Deus, não. Você não foi. Nós não fomos crentes prudentes. Às vezes, irmão, tem pessoas que pegam as coisas com as mãos e Deus te alertou, Deus falou no seu coração, Deus falou pela palavra, Ele está falando, e às vezes a gente paga certas situações da vida por falta de imprudência. É ou não é, meus irmãos? Né, pastor Arnaldo? Então, às vezes a gente cometemos algo na vida, a gente, como você diz assim, paga preço, né? Vamos dizer, passamos luta, dificuldades, porque por falta de imprudência nossa. Aí ele vai dizer assim, ó, e aquele que ouve as minhas palavras e não pratica será semelhante a um homem insensato. Insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Construiu a sua casa. Quando ele fala casa, irmãos, ele está fazendo uma comparação como nós. Aonde é que nós estamos edificando a nossa casa? Aonde é que nós estamos construindo a nossa casa? Qual é a firmeza que tem? Aonde é que está? Que em cima de que alicerce? Qual lugar nós estamos construindo a nossa casa? Porque se construi sobre areia. Eu tenho certeza aqui que os irmãos já fizeram castelinho de areia na praia. Já fizeram castelinho? Aquilo permanece para sempre? Você faz um castelinho bonitinho, depois vem a onda e desmancha tudo aquilo que você fez. E quando é construído, olha que coisa maravilhosa, quando Jesus faz essa comparação, os irmãos já foram na praia e vê aqueles rochedos que beira o mar. Aqueles rochedos suportam as ondas? Aqueles rochedos suportam a violência do mar? Suporta, irmão. Porque aquilo é rocha. E se fosse areia? As águas batem e desmancha. Então Jesus está fazendo a mesma comparação com isso. A mesma comparação. Porque aquele que ouve as minhas palavras não a pratica será semelhante a um homem insensato que construiu a casa sobre areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram, e aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. E quando Jesus também fala sobre a prudência, quando
fala de prudência, meus irmãos, por isso que existe a engenharia. O engenheiro passa lá mais de 4 anos numa faculdade. Para quê? Para saber como é que faz altas construções. E para fazer uma construção, irmãos, existe um projeto. Existe quanto que vai ser cavado. O quanto vai ser gastado naquilo. Para quê? Para que possa isso levar por muitos anos. Então Jesus, ele está falando aqui, irmãos, de pessoas prudentes, crentes prudentes. E aí que Jesus, ele está falando aqui. Ele está falando aqui aonde é que nós estamos edificados. Aonde é que nós estamos edificados? 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Paulo ele vai falar que só existe um fundamento. Um fundamento. Que fundamento é esse? É Jesus. É Cristo. 1 Coríntios capítulo 3. Diz assim, a partir do verso 10. Segundo a graça que me foi dada, pois eu como sábio e construtor e fundador, e outro edifica sobre ele. Mas seja cada um como foi, edifica sobre ele. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. O qual é? Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo o que aqui? Que não há outro fundamento a não ser Jesus, a não ser Cristo. Ele é o fundador da igreja. Meu Deus, aleluia. Paulo vai dizer em Gálatas que ainda que se viesse um anjo e vos anunciasse um outro evangelho, da lei do que já está posto, seja anátema, seja amaldiçoado. Se vierem aqui ou outro lugar anunciar um outro evangelho daquele que esse como nós pregamos, que é esse fundamento, que é Cristo, você pode dizer, está amaldiçoado. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus. E aí Paulo no versículo 2, ó, se alguém sobre este fundamento. Então já tem um fundamento estabelecido, já tem um fundamento edificado. Qual é o fundamento? Por meio de Cristo e pelas doutrinas apostólicas. Aí Paulo vai dizer, ó, e se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, palha e pena. De pena, desculpa, feno e palha. Temos aqui, irmãos, 6 substâncias. 6 substâncias. Que essa está sendo levantada e sobre o edifício. Primeiro, ouro, prata e pedra preciosas, madeira, feno e palha. Olha o verso 13. A obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará, pelo fogo será revelado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Pedra pega fogo, irmãos? Pedras preciosas pega fogo? Ouro pega fogo? Não pega fogo.
edificada pelo fogo. Passa pelo fogo, mas não se acaba. Madeira pega fogo. Palha pega fogo. Madeira pega fogo? Pega fogo. E aí ele está dizendo aqui que esses elementos, ele faz uma comparação do elemento. Olha, se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício. Um exemplo, irmão. O edifício está lá, que é Cristo. Esse nunca vai se acabar, esse vai ser eterno. Só que, em cima desse edifício, você construiu com ouro. Legal, bacana. Você construiu com pedra. Bacana, você edificou. Pedras preciosas, bacana. E aí, se a nossa construção está feita, edificada com madeira, com palha ou com feno, vai pegar fogo? Vai, irmão. Olha o que Paulo, usado por Deus, usado pelo Espírito Santo. Se a obra de alguém edificou, sobre ele permanece e receberá o seu galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá perca. Esse tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Irmãos, eu quero ser crentes semelhantes a esses. O fundamento já está edificado. O fundamento não vai ser mudado. A rocha, a pedra de esquina, a pedra viva, a pedra que os edificadores rejeitaram, porque Isaías 28:16, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que assentarei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa, pedra de esquina, bem firme e fundada, aquele que crê não se apresse. Que pedra é essa? Que rochedo é esse, meus irmãos? Que fundamento é esse, meus irmãos? É Cristo Jesus. Então nós estamos edificados na rocha, no rochedo que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Mateus 21:42 diz assim: disse Jesus: nunca leste nas Escrituras, há pedras que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isso e maravilhável aos nossos olhos. Quem cair sobre esta pedra despedaçará, e aquele sobre ele cair ficará em pó. Mateus 16:17. Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne, mas o meu Pai que está no céu. Verso 18: eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Jesus, quando se revela a Pedro, ele disse: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é que Jesus estava dizendo que Pedro é a pedra. Não, Jesus é a pedra principal, a pedra de esquina. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, de Jesus Cristo, o principal pedra de esquina. E aqui Jesus termina, Mateus capítulo 7, quando ele disse que aqueles que ouvem as minhas palavras, e as não pratica, será semelhante ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre areia. Areia não tem firmeza, irmãos. Por isso que durante toda a nossa vida cristã, pessoas que não permaneceu. Por que não permaneceu, irmãos?
Graças a Deus, aleluia. Por que não permaneceu? Porque não solidificou a sua casa na rocha. E tem outro tipo de cristão também, que ele vai igual o vento. Aonde o vento vai, é levado pelo monte de vento de doutrinas. Ele não tem firmeza, ele não tem uma doutrina sólida, ele não tem raiz em nenhum lugar. Tem cristão, fulano, você está congregando? Ah, estou congregando hoje naquele lugar. Aí vai amanhã, ou em outro lugar, ele não tem firmeza. Ele vai, aonde a boiada vai, ele vai atrás da boiada. Então, irmãos, nós temos que ser crentes prudentes. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Graças a Deus. E eu tenho certeza que eu conheço o pastor Arnaldo há muitos anos. E eu tenho certeza que os irmãos daqui são crentes prudentes. Independente da situação, se tem 2 ou 3 ou 4 crentes, vamos servir a Deus, não olhando para as barreiras, não olhando para a quantidade, não, irmão. Vamos servir ao Senhor com alegria. Graças a Deus, aleluia. Irmãos, se for para mim pregar para 2 crentes, 1 crente, não tem problema. Jesus pregou para uma mulher só. Jesus pregou para uma mulher só. Chegou lá no poço de Jacó. Jesus chegou primeiro e a mulher chegou. Evangelizou uma só mulher. Evangelizou aquela samaritana. E essa samaritana foi testificar lá para os samaritanos: olha, eu conheci, eu vi aquele que os profetas disseram. Jesus deixou os discípulos, deixou tudo e foi evangelizar uma mulher, a samaritana, o qual os judeus não se davam bem, não se comunicavam, não se falavam. Se um judeu encontrava um samaritano, um ia para o lado da rua e ia para o outro. Eles não se falavam. Jesus veio quebrar todos os paradigmas. E aí Jesus salvou aquela mulher e ela foi testificar lá para os samaritanos: olha, eu vi aquele que os profetas disseram a respeito dele, Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos vá para casa com essa palavra. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Deus.